Bom, pessoal, iniciando aqui a gravação de mais um vídeo. Meu nome é Miguel, eu fiquei responsável por falar sobre os hips binários. Bom, a gente já viu outros tipos de estruturas de dados, né, como listas, pilhas, filas, né? E hoje a gente vai ver um tipo de organização um pouco diferente, né, que é o com base em prioridades, tá? Então, o heap, para quem viu filas, né, para quem viu filas, ele parece um pouco com filas, tá? Só que a gente estabelece uma prioridade para quem vai ficar na frente, tá? A gente vai abordar muito o conceito que seria uma fila de banco, por exemplo, né? Uma fila de banco ela tem uma prioridade com base na idade, né? Em que aquelas pessoas mais idosas ficam lá na frente da fila, né? Fica logo na parte do início, né? Então, no banco, né? Fazendo uma analogia, no banco as pessoas com base na idade elas têm certa prioridade, né? Então, essa é basicamente o que os hips fazem, né? Ele tem uma prioridade. Então, esse é um destaque com base, comparando com outras estruturas de dados, né? Tá, a introdução, né? Então, assim como no dia a dia, né? A gente tem que estabelecer uma prioridade nas tarefas cotidianas, né? Fazendo assim uma analogia na vida, né? Por exemplo, eu tenho que dormir, estudar, trabalhar, academia, alimentação, redes sociais, né? Eu tenho esse tanto de coisa para fazer. Só porque o meu tempo ele é limitado, certo? Só que eu vou estabelecer prioridades. O que é mais prioritário para mim? Fazer um vestibular, ter uma vida fitness? O que é a minha prioridade, né? Então, com base no meu interesse, eu vou estabelecer uma prioridade. Por exemplo, se eu quero fazer vestibular, prestar um concurso, a minha prioridade vai ser estudar, né? Ah, eu quero ter uma vida fitness. Na minha vida fitness vai ser o que? Academia e alimentação vai ser minha prioridade, né? Então, cada caso tem uma prioridade diferente, né? E que é normal que essas prioridades mudem com o tempo também, né? Então, nada é assim prioritário para sempre. A gente, às vezes, as prioridades mudam, né? Então, assim, no nosso sistema, a gente também tem esse conceito do que é prioritário, do que é menos prioritário para a gente, né, elaborar o nosso sistema. Dando continuidade, como se dá essa prioridade, né? Então, em geral, ele é por algum valor numérico, né? Um peso que a gente dá a algum atributo. No exemplo da pessoa, a gente deu o peso seria a idade, né? Que a gente deu o exemplo da fila no banco, né? Que as pessoas mais velhas vão para frente. Então, a idade é o peso daquele atributo, né? Então, se tratando dos hips, nós temos dois casos, o hip mínimo e o hip máximo, tá? Que é prioridade mínima e prioridade máxima, respectivamente. Então, a gente tem esses dois tipos de prioridades, né? Por exemplo, no caso da idade, quem tem a idade maior, né? Ou seja, prioridade máxima, quem tem a idade maior, a prioridade máxima vai ficar no topo. Mas se fosse um sistema de cadastro de pedidos, quem chega primeiro, ou seja, quem chega com menos tempo, é prioridade mínima, né? Por exemplo, um pedido que chegou mais recente. Então, ele tem que estar no topo, né? Então, aqui seria, por exemplo, um exemplo de prioridade mínima. Que chegou mais recente, né? Tem que estar no topo. Por exemplo, aqui no hip máximo, tá, pessoal? Esse aqui é o desenho de um hip para a gente entender. No hip máximo, inserir aqui esses números no hip, né? Mais tarde a gente vai mostrar a inserção no hip, como seria. Mas, por exemplo, eu tenho esses números que eu inseri no hip, né? Por exemplo, o número 9, como se trata aqui de um hip máximo, né? Eu coloquei aqui, repare que cada nó pai é maior que o seu nó filho, ou seja, cada nó aqui, ó, ele é maior que o seu nó filho. Como é um hip máximo, o elemento do topo, que aqui no caso é o 9, ele é o maior de todos, tá? Então o elemento do topo é o maior de todos, né? Você olha o seu filho à esquerda do 9, né? O 5. O 9 é maior que o 5. E o 9 também é maior que o 4, né? Então o 4 e o 5 são filhos de 9. E, por exemplo, o 5 ele é maior que o 1 e é maior que o 3. Logo, ele é pai do 1 e do 3, né? E o 4 como é maior que o 2, né? O 2 se torna filho do 4, certo? Então, no heap de prioridade máxima, os elementos maiores estão no topo, tá? Então, por exemplo, o 5 ele está aqui na segunda camada, né? Camada um, camada 2, camada 3. Então, a gente vê aqui que o 9, que é o maior elemento, ele está no topo. E a gente também tem um heap mínimo, tá? O heap mínimo é o contrário do heap máximo, tá? Então,
o elemento do topo é o menor de todos, né? Então, por exemplo, o 8 ele é menor do que o 10 e é menor que o 11, né? Então, como é um heap mínimo, é, cada nó ele é menor que o seu nó filho, né? Então, por exemplo, o 31 é maior que o 10 e o 71 é maior que o 10, logo eles são filhos do 10. E o 18 é maior que o 11, o 16 é maior que o 11, né? Então, eles também são filhos do 11, né? Então, o filho à esquerda e o filho à direita são maiores do que ele, tá? Então, aqui é um heap mínimo. É, dando continuidade aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui um outro slide que mostra a inserção, tá? Mostrando aqui a inserção para vocês, pessoal. Vamos mostrar aqui a inserção desses elementos aqui no heap máximo, né? O 10, o 15, o 7, o 18, o 23, o 4 e o 36, né? Aqui no heap máximo, só lembrando, tá, pessoal? No heap máximo, cada elemento pai tem que ser maior que seus elementos filhos, né? E outra coisa, o maior elemento, aqui no caso 36, ele fica no topo, né? Então, vamos começar aqui, né? No caso, o 10 é o primeiro elemento, né? Não tem muito o que dizer, inserir o 10. Por exemplo, inserir o elemento 15. Como o 15 é maior que o 10, eles trocam de posição. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. O 10 vem para cá e o 15 vem para cá. Tá? Então, se eu, opa, se eu passar o slide, você vê que o 15 mudou de lugar com 10, né? O 15 mudou de lugar com 10, tá? Então, vou inserir o elemento 7. Como o elemento 7 é menor que o 15, ele vai continuar aqui, tá? A gente sempre, pessoal, deixa eu voltar aqui na canetinha, sempre insere da esquerda para a direita, né? Então, o próximo que vai ser inserido é aqui, depois aqui, tá? Depois aqui e depois aqui, tá? Então, sempre da esquerda para a direita, tá? Deixa eu apresentar de novo, né? Por exemplo, inserir o elemento 18, né? O elemento 18, ele é maior que o 10 e é maior que o 15. Logo, por exemplo, o 18 vai trocar com 10, né? Ou seja, o 18 trocou com 10. Só porque o 18 ainda é maior que o 15, né? Então, mais uma vez, o 18 vai trocar com... Aliás, o 18 vai tomar o lugar do 15, né? E vai ficar no topo, ó. O 18 agora está no topo, o 15 desceu, tá? E o próximo elemento que eu vou inserir é o 23, tá? Então, o 23 ele vai ser inserido aqui. Deixa eu pegar aqui o lapisinho, né? O 23, né? Opa, não tem como apagar. Então, o 23 vai ser inserido aqui. Mostrando aqui para vocês. Opa, 23 vai ser inserido aqui. Deixa eu fazer de novo, né? 23, né? Tá difícil de desenhar com o mouse, né? Então, o 23 vai ser inserido aqui, né, pessoal? Dando continuidade. Porém, o 23 ele é maior que o 15 e é maior que o 18, né? Então, o 23 vai trocar de lugar com 15, tá? E depois vai trocar de lugar com 18, né? Então, como o 23 é o maior de todos, ele fica aqui no topo, né? O próximo elemento que eu vou inserir vai ser aqui à esquerda do 7, né? Que vai ser ali o elemento 4. Quando eu inserir o 4, o 7 ainda é maior que o 4, né? Logo, o 4 ele já está no lugar correto dele, então não precisa de eu mudar, tá? Quando eu inserir o 36, você vai ver que o 36 ele é maior que o 7 e é maior que o 23. Então é o seguinte, pegando aqui o lapisinho, o 36 vai vir para cá, o 7 vai descer, só que depois o 36 vai vir para cá para o lugar do 23 e o 23 vai vir aqui para o lugar do 7, tá? Mostrando aqui para vocês, pessoal, o 36 vai subir no lugar do 7, o 7 desce, e depois do 36 toma o lugar do 23, tá? Então, é assim que funciona o heap, né? Sempre preenchendo da esquerda para a direita e sempre subindo assim, né? Observe o quê? Que o 36, como ele é o maior elemento aqui dos números, né? Ele ficou aqui no topo, né? Então, no topo da fila, do heap máximo, sempre vai ter o maior elemento, certo? Voltando aqui para minha explicação, deixa eu apresentar aqui de novo, né? Então, aqui no heap mínimo é só o inverso do heap máximo, né? Que o menor elemento está no topo e assim por diante. Dando continuidade, né? Onde seriam utilizados os heaps? Né? Seria um gerenciamento de processos, né? Por exemplo, o meu sistema operacional, ele tem que dizer qual processo é mais prioritário do que outro, né? Para mim saber qual que eu devo, né, dar prioridade na vez, né? Tráfego em rede, de pacotes, né? Gerenciamento de pedidos, por exemplo, um pedido que chega mais cedo, ele tem que ter maior prioridade, né? Então,
seria um exemplo, tá? Gestão hospitalar, né? Se chegar um paciente que ele está num quadro de mais grave, logo ele teria que ter uma prioridade maior, né? Então, também seria um exemplo ótimo de filas de prioridade, né? O RIP também é conhecido como filas de prioridade, tá, pessoal? Aqui no Python, como seria a implementação, né? Aqui a gente tem um RIP mínimo em Python, tá? É utilizado esse RIPQ, tá? E aqui no RIP a gente cria uma lista vazia, né? Então, o RIP, de certa forma, aqui ele é implementado como uma lista, tá? Assim como, por exemplo, implementado em vetores e tal, tá? Então, por exemplo, eu uso aqui RIPKey, tá? Ponto RIP push para adicionar elementos no RIP. Por exemplo, eu adiciono aqui no RIP, né? Por exemplo, eu adiciono o 10, o 30, o 20 e o 400. De modo que, como aqui é um RIP mínimo, o 10 é o elemento que está no topo, né? Depois aqui eu dou um RIP pop, eu removo o elemento do topo e tudo mais, né? Por exemplo, quando eu removo o elemento do topo, como é o 10 que está no topo, né? Depois que o 10 é removido, vai ser o novo menor elemento, o segundo menor no caso, né? Que no caso é o 20, depois seria o 30, depois seria o 400, né? Então é assim que funciona um RIP aqui nas estruturas de dados, né? Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação e é isso, pessoal.